Vamos pensar no tema de hoje, está na capa do boletim. Um encontro transformador. Um encontro transformador. Aproveitando que de manhã eu já fiz a primeira parte do texto, eu queria pedir que o irmão pegasse a partir do versículo 25. João 4, pega agora a partir do 25, que aí você vai conseguir conectar um pouco daquilo que eu já falei de manhã, com tudo aquilo que eu preciso falar à noite. Obviamente nós vamos pelo mesmo caminho, mas explicando detalhadamente por que esse encontro aqui é tão transformador. Ele transforma os discípulos, ele transforma uma mulher, e ele nos dá uma nova dimensão de culto e de missão. Por isso esse texto é tão poderoso. Ele coloca a igreja numa outra dimensão de missão e de evangelização a partir desse capítulo 4. João 4, a partir do verso 25, vamos ler a palavra do Senhor. A mulher então respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, vamos ler juntos: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Continuo eu. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo, vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade, foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos, vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos dizer assim: verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar? Deus, obrigado pelo privilégio de mais uma vez estar com a igreja do Senhor. Esse momento aqui é um momento que o Senhor providenciou para a recuperação da saúde do pastor Felipe, do seu filho, da sua família, e um momento para que eu possa concluir também um pouco do assunto que hoje de manhã, devido à pressa, não pudemos compartilhar com tantos detalhes à igreja. Esse momento será sem igual, será oportuno e para crescimento e edificação dos santos. Edifica-nos na tua palavra, santifica-nos na verdade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. O encontro transformador. De manhã já conversávamos, eu dizia que este encontro começa no capítulo 4, a partir do verso 1. Você já leu comigo de manhã. Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Muitos se perguntaram por que ele usou a expressão era necessário passar por Samaria. Na verdade era muito necessário. O modelo de evangelização era um modelo restrito. A preocupação em levar o evangelho às nações era naquele momento nula. Os judeus que recebiam o evangelho e o abraçavam, guardavam para si. João chega a dizer que muitos que ouviam sequer recebiam. O texto dizia no capítulo 1, veio para os que eram seus, e os seus o quê? Não receberam.
mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando vejo um texto como esse, entendo o que Jesus está fazendo aqui. Ele está procurando resolver abismos e tratar abismos, obstáculos e fronteiras que estão diante da evangelização. O texto nos diz, João capítulo 4, verso 9, na parte B, João 4, 9, que naquele momento os judeus não se dão com os samaritanos. Aquele era um momento de conflito em que a relação entre judeus e samaritanos é nula. É interessante notar que aparece no Evangelho de João, capítulo 4, essa informação de conflito, e também já ouvimos um pregador aqui, o pregador da Venezuela, foi isso? Ele prega sobre o bom samaritano, mostrando sobre a dificuldade de você imaginar alguém que seja um samaritano fazendo benfeitoria a alguém na região de Jerusalém e Jericó, que não era da sua terra. Aquilo é para mostrar o quanto o reino de Deus é extremamente diferente na relação com aquele que é tratado com preconceito. Esse tipo de conflito que estamos tratando aqui, um conflito étnico, um conflito entre gerações, um conflito entre pessoas. Num rápido resumo, lembrei aos irmãos que Samaria era uma província situada entre a Galiléia e a Judéia, e Sicá ficando na Samaria, obviamente, que os judeus que por ali passavam, não queriam bem, de maneira nenhuma, aqueles que estavam naquela cidade. Eu coloquei como primeiro ponto de manhã, e lembro aos irmãos, que quando pensamos em missão, e queremos fazer missões, não é? Anunciamos o tema da campanha esse ano, né? Como é que é o tema da campanha desse ano? Vamos lembrar? No amor do Pai. No amor do Pai, vamos completar a missão. A minha pergunta é: que missão? Missão fácil? Missão simples? Ou uma missão extremamente difícil, extremamente desafiadora, que requer uma igreja ousada e comprometida com os valores do reino de Deus? Eu costumo dizer, irmãos, que a missão é sempre difícil e que a missão é desafiadora. Quem estava aqui de manhã me ouviu dizer isso, que a missão é um desafio, que a missão é extremamente difícil e que precisa de cristãos que realmente tenham compreendido e compreendam o tamanho da dificuldade que está nessa missão. Citei, por exemplo, Lucas 9, confira Lucas 9, está na tela, pode colocar para mim, Lucas 9, 52. Nos diz o texto em Lucas 9, 52, 53, que o Senhor Jesus enviou mensageiros que fossem na frente dele, procurando uma hospedagem numa cidade de samaritanos. Ele queria pousar lá. Lucas 9, 53. Não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para onde? Para Jerusalém. Se você acha que o problema era do judeu para com o samaritano, esse texto diz que a recíproca é o quê? Verdadeira. Não era só um povo que não gostava do outro, era o outro que não gostava do povo. Nós tínhamos, na verdade, duas intenções de etnias que desejavam viver sem se comunicar. O texto chega a dizer, Lucas 9, 54, que Tiago e João, os irmãos Boanerges, filhos do trovão, oraram e disseram assim: Senhor, que nós mandemos descer fogo do céu para o quê? Para os consumir. Que oração boa, né? Imagina um crente. Você não gostou, convoca uma vigília para Deus descer fogo do céu e consumir. Mudou um vizinho que você não gosta, ora, manda fogo do céu e consome. Mudou um vizinho para o apartamento de baixo que você não gosta, manda fogo do céu e consome. Orou um vizinho para cima que você não gosta. Eu fico pensando que a cidade logo, logo seria desabitada. Porque o problema não está no vizinho, o problema está em quem? A gente não aprende a conviver com as pessoas e deseja o mal de todo mundo. Na verdade, esse texto, irmãos, é um encontro extraordinário, porque Deus precisa tratar com os seus discípulos. Sabe, Carmen, quantas vezes Deus tem que mudar é a gente. Deus tem que mudar quem nós somos. Eu me lembro, irmãos, quando eu fui para a Turquia. Nós fizemos uma viagem para Roma, depois eu fui para Istambul, um movimento na Turquia. Depois a gente foi a outro país, eu não posso estar mencionando aqui, países fechados. Mas eu me lembro que na Turquia, numa noite que eu saí para jantar, entre o restaurante e o hotel, nós só íamos viajar por volta de 10 horas do outro dia, nós passamos por umas pessoas jogadas nas calçadas, muitas pessoas. E eu perguntei para o meu intérprete, que é pastor em Portugal, ele fala árabe, um bom intérprete. Eu perguntei: quem são essas pessoas que estão? São só a população de rua? Ele falou: não, são os sírios. Eu falei: esses são os sírios que vieram da guerra da Síria e romperam fronteira e estão aqui na Turquia? São. E eu falei: o que vai ser dessa gente? Ele falou: eu não sei, porque aqui na Turquia eles não são nem considerados. Ninguém nem fala com eles. Eles não recebem oferta, não recebem dinheiro, não recebem apoio. É o tipo de população dentro da Turquia que é invisível. Você tem noção do que eu estou falando? E eles têm
até um idioma parecido, uma língua parecida, vem de um grupo de movimento parecido, mas dentro da Turquia, um sírio não é nem observado. Naquele momento eu falei para o intérprete, você consegue conversar com algum desses sírios, mesmo que seja um dialeto? Ele falou, a maioria dos dialetos que eles usam tem algum árabe, eu consigo colocar o senhor, me coloque em contato. Aí eu sentei com um na calçada, perguntei, o senhor me deu um minuto? Ele ficou assustado. Aí ele quis saber, o senhor é de onde? Eu falei, eu sou brasileiro. Aí já abriu um pouco a porta. Ele é intérprete, ele é de Portugal, vai nos ajudar aqui. Ah, tá bom, ele sentou, eu falei, quem é o senhor? Ele falou o nome dele, não entendi nada. Imagina, se eu vou entender o nome do nome árabe. Ele falou umas 2 vezes, falei, ok, entendi nada. Aí eu perguntei para o intérprete, ele falou, Manuel. Fiquei com El lá, tinha um som de El, né? E nós começamos a conversar. Sabe o que ele fazia na Síria? Médico. De um grande hospital. Aí nisso a esposa veio, 2 meninas vieram, começamos a conversar. Aí daqui a pouco ele quis interromper a conversa e eu perguntei assim, por que o senhor está com pressa? Ele falou que agora as meninas têm que trabalhar. Meninas trabalhar? Aí eu perguntei para o moço, é o que eu estou pensando? Ele falou, não sei, se o senhor quiser saber eu pergunto. Mas e se criar uma situação? Pastor, de outro jeito. Aí ele falou, é isso mesmo que o senhor está pensando. Elas vão sair para fazer algum tipo de prostituição, para ter algum dinheiro. A gente precisa do dinheiro aqui da região, porque ninguém dá nada para a gente, senão a gente não tem nem o que comer amanhã. E Deus nos tire daqui, porque não tem para onde ir. Eu falei, não faça isso. Aí eu perguntei se era indelicado da minha parte. Naquela noite eu pagaria toda a diária das meninas. O irmão está entendendo o que eu estou dizendo. Cuidado para não distorcer o que eu estou dizendo. Eu falei, eu vou pagar toda a diária dela, quanto for, para vocês ficarem sentados aqui. Eu queria apresentar um caminho para vocês. Ele aceitou, eu peguei o dinheiro que eu tinha lá trocado no câmbio, passei para ele. Olha, eu nunca vi a emoção do homem, mas é uma emoção muito grande. E ele sentou comigo e começou a conversar. Quando eu cheguei daquela viagem da Turquia, eu contei isso aqui na igreja. Quando acabou o culto, o que mais eu ouvi de comentário no meu telefone, pessoas comigo, como é que o senhor paga? E disse que pagou diária de prostituição e tal. Aí eu falei, meu Deus, em que momento do sermão eu disse isso? E naquele momento eu vi o quão despreparado nós estamos para lidar com os conflitos da realidade, dos conflitos sociais reais, da vida real, do mundo que precisa de socorro. Naquele momento eu vi que o meu desafio, enquanto pastor numa obra missionária que precisa ser feita, precisa ser enfrentado com ousadia e com coragem. Sabe por que era necessário passar por Samaria? Porque no reino de Deus, irmãos, não há esse tipo de visão, não há esse tipo de preconceito ou preocupação. O que você precisa é tirar aquela pessoa da miséria em que ela está e levá-la a uma nova condição e uma nova realidade espiritual, porque Jesus tem poder para isso. Amém, irmãos? Ah, irmãos, como eu acho poderoso e precioso entender que ao invés de orar para Deus mandar fogo do céu, ao invés de ligar para a polícia e pedir para limpar a minha calçada e remover essa gente suja e imunda da minha calçada, em vez de tomar tantas providências que em nada se parecem com o reino de Deus, o que eu deveria pensar e fazer é entender que é o mal necessário, mas que eu preciso passar por Samaria. Quem entendeu essa parte, diga amém. A gente precisa passar por Samaria, a gente precisa, porque há mulheres esperando por nós, há discípulos que precisam ser transformados por uma nova visão e por um novo modelo de evangelização. Caso contrário, o evangelho fica restrito. Você vai dizer assim, pastor, mas qualquer pessoa que se converta a Deus, ou que obedeça ao evangelho, ou que ouça a voz de Deus, não se comporta assim. Ah, meu irmão, você mora onde? No mundo da lua? Você veio de Marte? No mundo que eu vivo, o mundo real, as pessoas que muitas vezes estão no evangelho, estão crentes, estão salvas, seguras, sentadas e sossegadas, absolutamente indiferentes a tudo e a todos. 2 dos melhores discípulos de Jesus são encontrados orando para Deus mandar fogo do céu e consumir gente que precisa da misericórdia de Deus. Pega Jonas capítulo 4, por favor. Dá uma olhada nesse texto. Se esse texto não te incomodar, eu não sei mais o que te incomoda. Se isso não mexer no seu coração, eu não sei o que pode mexer. Mas olha só, Jonas, o pessoal da tela me acompanha. Jonas capítulo 4, versículo 1. Jonas 4, 1. Jonas pregou o evangelho, disse, em alguns dias Nínive será subvertida, e pregou a mensagem que Deus mandou. Ficou sentado, esperou que ninguém se convertesse. Todo mundo se vestiu de saco e cinza, se converteu, se arrependeu. Jonas fez um culto de gratidão, não foi, irmãos? Jonas marcou uma assembleia geral, glorifiquem a Deus, uma nação inteira foi salva, foi isso? Mas Jonas ficou aborrecido, orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra?
porque eu me adiantei e fugi. Ele está dizendo, sabe por que eu fugi? Ele está dizendo, como se Deus não soubesse, né? Sabe por que eu fugi, Senhor? Eu odeio essa gente. Esse negócio de ninivita, de assírio, eu não quero saber dessa gente não. Esse pessoal, quando invade uma terra, espeta lá o povo do inimigo nos tridentes dele lá e levanta como triunfo. Esse pessoal, o senhor sabe, eles fazem arruaça nas nações por aí. O senhor quer que eu pregue o evangelho para essa gente ser salva? Eu quero mais que eles morram. Pegou um navio, ao invés de obedecer, o que ele fez? Hein, Fernando? Desobedeceu. Porque o coração dele, e aqui ele entrega o coração dele, ó. Porque me adiantei e fugi para Tarso, versículo 2. Sabia que tu és o quê? Bondoso, compassivo, bota na tela 4:2. Bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. 3. Agora peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Deus tem misericórdia. Esse é o nosso melhor missionário, Caio. Se mandar esse missionário lá naquela tropa que você foi lá em São Paulo, ele vai chegar na porta e vai voltar. Porque ele não quer resolver o problema daqueles caras lá. Ele quer mais que eles fiquem onde estão. É disso que se trata. E você pergunta, pastor, por que passar por Samaria? Porque era necessário passar por Samaria. Qual é o desafio da obra missionária e como Jesus vai inculcar na cabeça desses homens de Deus a realidade missionária, se eles não entenderem no campo e na realidade do enfrentamento das questões do campo, como eles devem ajudar pessoas? Não vai. Era preciso aprender na prática, por isso era necessário passar por Samaria. Dá uma olhada em Romanos 10, 12 a 15. Vamos lá? Abra sua Bíblia. Romanos 10, de 12 a 15. Veja o tamanho da missão e a dimensão de como Deus precisa mudar quem eu sou para que eu possa ajudar quem precisa. Deus precisa mudar quem eu sou para que eu possa ajudar quem precisa. O primeiro conceito que o apóstolo Paulo introduz sobre pregação, evangelização e obra missionária é Romanos 10, 12. Vamos ler juntos? Porque não há distinção, todos juntos. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, que... Não, volta o 12, por favor. Volta o 12, por favor. Não há distinção entre quem? Então veja, Deus faz qualquer tipo de acepção ao campo missionário? Sim ou não? Deus não faz. Esse é o evangelho que você tem que viver. Qualquer coisa diferente disso não é evangelho. Se você encontrar um pastor nazi-fascista pregando contra raças, contra cores, corra dele, isso não é igreja. Isso é algum tipo de ciência política, um experimento humano. Isso na época do nazismo teve muito. Pastor que acompanhou lá o seu Hitler com a ideia da ariana, né, da raça pura ariana, e foi matando judeus, negros, não foi? Ciganos, por quê? Porque a cabeça do pastor acompanhou a cabeça do Estado. O Evangelho diz, não há distinção entre quem? Judeu e grego. O Evangelho é para alcançar quem precisa. Dá uma olhada no verso 13 agora, vamos para o 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Ele está falando dos bonitinhos? Ele está falando dos arrumadinhos? Ele está falando de quem fala bonitinho, quem fala certinho? Ele está falando daqueles que ordeiramente observam todos os preceitos morais? Não. Ele está dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? É porque precisa. E ele precisa ouvir do Senhor. Agora veja, 14. Como porém invocarão aquele em quem não creram? São incrédulos. Como é que vão invocar? Não creem. Como crerão de quem nada o quê? Ouviram. E como ouvirão se não há o quê? Quem prega. Versículo 15. Como pregarão se não forem enviados? Veja, como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam coisas boas. Se não pegar a sua moto e sair em peregrinação, eles não vão ouvir. Conformosos as acelerações, nas cilindradas de um motoqueiro abençoado. Conformosos são as vozes e a vida daquele que ao invés de ficar, vai. Porque se você não for, eles não vão ouvir. Por isso os pés, o movimento de quem vai cumprir a missão. O irmão entendeu o tamanho da dimensão do evangelho? É isso aqui. Por isso era necessário passar onde? Em Samaria. Para lembrar os discípulos que eles também precisam mudar. Você acha admissível o Senhor Jesus ser contestado por seus discípulos porque está falando com uma mulher ao meio-dia? Não é natural, irmãos. Falta consciência de missão. Se eu não entendi a missão do capítulo 3, resgatar e salvar o que se havia perdido, o mundo morre sem Cristo
e sem salvação. Por isso é necessário passar por Samaria. Discípulos têm que ser confrontados com a sua ignorância a respeito do potencial de alcance do poder de Deus, e ao mesmo tempo uma mulher precisa ser alcançada pelo poder de Deus. Quando o evangelho chega num lugar, veja se tem diferença desse ou daquele tipo, dessa nação ou daquela nação, desse povo ou daquele povo. Quando o evangelho chega num país ou numa nação, veja se tem diferença. Apocalipse 7, bota na tela. Apocalipse 7, de 9 a 10. Olha o texto. Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar. Vamos dar uma olhada agora quando o evangelho vai e alcança com força. Com força. Não podia contar uma multidão. Ela vem de onde? De todas as tribos, de todas as línguas. Estão em pé diante do trono. Tem alguém de fora aí? Essa é a nossa missão. Esse é o tamanho da minha missão. Então, quando o pastor sentar com uma família síria para conversar e pagar lá um dinheiro para aquela família não sair para fazer o que não deve fazer, e eu preciso dizer isso para ela, a gente não pode ficar aqui cheio de dedo achando que se foi certo, se não foi. A gente me diz assim, e se filmasse, o senhor fotografasse? Ué, iam fazer o que o mundo faz, inventar um monte de mentira para escandalizar o nome do pastor. Mas está lá, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e disserem toda sorte de mal contra vós, porque você fez o que é certo. Você tem que seguir, não é a sua consciência, você tem que seguir a sua missão. Deus vai te honrar. É claro que eu tenho que ter sabedoria, é claro que se eu puder não me expor, e o quanto menos eu me expor, melhor, mas eu não vou querer me proteger em detrimento de quem precisa ser salvo. Aí eu vou me atirar. É preferível morrer por ele, para ele ser salvo, do que eu ficar aqui salvo, seguro e sossegado, e aquele indivíduo caminhar para o inferno, quando eu poderia ter levado a ele uma palavra de consolação. Quem crê, diga amém. É por isso que é preciso passar por Samaria. Então a missão é um grande o quê? É um grande desafio. Se tu me diz assim, a minha missão está fácil. Se está fácil, não é missão, porque missão é difícil. O desafio é gigante, irmãos. Se você abrir um site aí no seu celular agora, não sei se a equipe aí consegue, Joshua Project Net, joshuaproject.net. Se você abrir agora no seu Google aí procurar joshuaproject.net, você vai ver hoje que em grupos não alcançados, o mundo tem 41,6% ainda de povos não alcançados, onde o evangelho não chegou com o pé, não chegou. Está mensurado, mapeado, ainda não chegou. Não tem missionário, ainda falta tradução, quem falha a língua, ainda não chegamos. 41,6% de grupo não alcançado representa numa população de 8,8 bilhões, é isso hoje é mundial? É isso, né? Hoje, 8,08 bilhões. Eu quando preguei aqui um dia era 6. Hoje a gente vai fazer filho, hein? 8,8 bilhões da população mundial. Sabe quanto isso dá em não alcançados? 3,42 bilhões de pessoas. E a gente está preocupado se devemos passar ou não aonde? Em Samaria. Nós temos que ir para a Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Chile, Colômbia. Onde tiver alguém precisando do evangelho, é onde a igreja precisa o quê? Precisa estar. A missão é um desafio. A segunda coisa é que a missão é a missão de resgate. Essa é a nossa missão. Eu vou aonde precisa o Senhor resgatar uma vida. Eu vou aonde Deus precisa remir alguém. Eu vou aonde o Senhor Jesus precisa encontrar alguém, precisa ser salvo. Eu preguei sobre isso, João 3,17. Abra lá, João 3,17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Se o mundo precisa ser salvo, é porque o mundo precisa de um Salvador. Olha o depoimento dos samaritanos quando encontraram Jesus. João 4, o verso 42. Verdadeiramente ele é o Salvador do mundo. Era necessário passar por Samaria, porque a nossa missão é uma missão de resgate. João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está o quê? Condenado. Quando eu me dirijo a uma pessoa e vou ao encontro dela, eu tenho que ter certeza, se ela não teve o encontro com Jesus, o caminho, a verdade e a vida, ela não está salva, ela está perdida. Não tem 2, 3 verdades. Não dá para você ouvir a pessoa dizer assim, ô Carlos Elias, você fica com a sua verdade, eu fico com a minha. Pode confiar que eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Não acredite nisso. Em termos de salvação, Deus só tem uma solução. Uma solução. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. O Evangelho diz, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Qual é o nome? Jesus.
Então, quando eu sair para pregar e quando eu for falar para alguém, eu tenho que me lembrar, eu não sou o detentor da verdade. Eu fui salvo pela verdade e eu tenho o privilégio de compartilhá-la, porque a minha missão é uma missão de resgate. Qual é o desafio? Difícil. Trabalhar com pessoas com necessidades específicas, difícil. Extremamente difícil. O trabalho da irmã Verônica, irmãos da Luísa, aqui na igreja, minha filha que está aqui, tantos outros que estão neste culto, é muito difícil, não é? Procurar ajudar, às vezes, pessoas que a gente não consegue entender ou perceber as questões e tem que se aprofundar, e tem que se doar, e tem que se entregar. Ajudar pessoas como homossexuais, LGBTs, irmãos, prostitutas. Se subirem 2 ou 3 aqui agora no culto, se sentarem aqui, eu tenho certeza que em minutos nós teremos um santuário em Polvorosa, questionando o que estão fazendo aqui, se deviam estar aqui, se deviam subir, se não deviam, se estão procurando alguém, se vieram cobrar alguém da igreja, ia virar o assunto da noite. O grande desafio da igreja é nós entendemos o que de fato temos que fazer. Eu não estou dizendo que eu trataria com naturalidade, o que eu estou dizendo é que esse é nosso desafio. Que Deus me ajude, eu estou falando de mim, e se você não está ouvindo, que Deus te perdoe, mas eu estou falando de mim. Eu tenho muita dificuldade para alcançar algumas realidades, mas são com elas que Deus quer que esteja. Porque a nossa missão é uma missão redentora, o nosso projeto é um projeto de remissão. A missão é buscar e salvar o que sabia o quê? Perdido, porque se está achado não precisa eu ir, está salvo. O jeito que a gente trata divorciado na igreja deve ser um jeito, a gente precisa discutir. O cara divorciou, e às vezes teve lá uma situação, aí a gente usa 1 bilhão de regras. Aí eu me perguntei, a condição do divorciado é uma condição de quem cometeu adultério ou de estar em adultério? Olha, eu entendo que pode ter cometido, mas o adultério não é maior nem menor do que nenhum pecado. 1 Coríntios capítulo 6. Um dia todos nós mentimos, adulteramos, nos prostituímos, mas Cristo nos regenerou. Eu vejo tanta regra, um modelo, como se Deus não pudesse cuidar de pessoas que estão passando dificuldade e tratamos como escória na igreja. Ou é regeneração, não é, irmãos? Ou o sangue de Jesus transforma ou não transforma? Eu preciso entender e crer que há um modelo de gestão salvífica e uma capacidade de salvação de Cristo. Ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo. Ou eu creio nisso ou não creio. Precisamos sentar, estruturar a nossa igreja para que a sua missão seja de fato levantar os caídos, erguer os perdidos e dizer, há salvação e graça de Jesus para você, meu filho. O evangelho que me alcançou, alcança você. A graça que me levantou, levanta você. É você dizer para aquele que está no pecado perdido, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. A igreja da inércia precisa passar por Samaria, precisa ser confrontada com o seu conforto, com a sua santidade, com a sua pureza, para entender que quem está do outro lado está perdido, condenado no pecado, humilhado, é imoral mesmo, está destruído, pisado por Satanás, mas o Senhor quer triunfar na vida dele. Ou nós somos a igreja, ou nós somos só uma associação dos santos e salvos, piedosos, bonitos, cheirosos e lindos. Nós somos a igreja do Deus vivo. Amém, irmãos? Pensemos nisso. Me perdoem se me exaltei bastante aqui. Terceiro, a missão é de natureza espiritual. Não envolve carnalidades, não envolve pessoalidades, não envolve uma questão de capital ou de dinheiro. Não é esta a nossa missão. O dinheiro pode envolver o patrimônio, pode envolver o orçamento, o que se pensa como projeto, mas a missão de Jesus em Samaria é espiritual. João 3, 6 e 7. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fica admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. É disso que Jesus está falando. Porque aquela mulher, agora não é mais os discípulos, tá, irmãos? Estou indo para um outro aspecto. Era preciso mudar os discípulos, sua incapacidade de pregar o evangelho, sua inércia, seu preconceito, sua falta de ação. Jesus sacudiu os discípulos com a sua visita lá. Mas agora era para alcançar uma mulher. Como Jesus fala, tem um ditado que mata 2 coelhos numa cajadada só, né? Primeiro, não mate 2 coelhos, nem use cajado. Esqueça disso. Mas o Senhor Jesus queria resolver 2 problemas de uma vez só. Olha o texto, João capítulo 4, verso 11.
A mulher respondeu: o senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água? 12. Por acaso o senhor é maior do que Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e o seu gado? Primeiro, ela não conhece Jesus. Se ela conhecesse, não diria que ele é menor do que Jacó. Sim ou não? João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Ele não é menor do que Jacó. E segundo, ela não sabe nada de água viva mesmo, de água da vida de Jesus, porque ela está perguntando, sem balde, sem poço, porque o poço é fundo. Esse não é o assunto. O assunto não é a estrutura. Balde e poço, para mim hoje, como figura de linguagem, representam claramente esse modelo nosso de colocar o evangelho dentro de uma estrutura, dentro de um pote, dentro de uma caixa, como se ele coubesse. Sabe qual é o tamanho do amor de Deus? Sabe qual é o tamanho do amor de Deus? Porque Deus amou o mundo. O mundo cabe num balde? Não cabe. Qual é o tamanho da nossa missão? Ide por todo o mundo cabe num balde? Não cabe. A solução é espiritual. Mas naquele momento em que aquela mulher ainda é carnal, ela pensa em balde, corda, porque ela não concebe a linguagem que Jesus quer operar. Ela precisa se converter. Tudo que ela duvida e todas as suas dúvidas são sobre o quê? Suas preocupações. Ela quer suprir sua necessidade de água para aquele dia. E ela quer aprender um lugar que tem água todo dia para ela. Mas ela não compreendeu que havia uma água diferente e que não era aquela. Ela estava tratando apenas das suas prioridades. No quarto lugar, irmãos, eu quero falar sobre a missão de Deus como missão definitiva e conclusiva. Quando Deus cumpre a sua missão, Ele cumpre. Quando Ele alcança alguém, Ele alcança. E quando Ele regenera e transforma um homem, Ele o faz de uma vez para sempre. Por favor, pega o versículo 13. João 4, 13. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Como precisamos dessa água. Nós, homens naturais, que temos sede todo dia. Eu tenho um copo de água aqui e outro lá. É sede. Tem um pessoal aqui também que tem uma sede, irmãos. É um tal de levantar copinho de água, voltar. Sede. Eu vou pregar um sermão, um copinho d'água da vida. Bebeu, não tem mais sede. Manda gravar. Copo d'água. Né? É muita sede. Né, meus irmãos? Lúcia Guiar, não tem, Lúcia? Copinho aí, ó. Esse texto nos fala de gente que realmente bebendo água tem sede. Mas aqui o texto quer dizer uma coisa importante. Quem beber da água que Jesus oferece, nunca mais terá sede. Mais uma vez ela não entendeu a oferta. Versículo 15. A mulher diz: Senhor, quero que me dê dessa água. Quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede. A primeira parte ela parece compreender. Mas eu não quero vir mais aqui buscá-la. Ela não entendeu. Ela ainda é carnal. Agora Jesus Cristo vai mudar todo o caminho dela. Ele confronta a mulher sobre seus casamentos para levá-la à realidade e à condição miserável que ela está vivendo. Verso 16, João 4, 16. Vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão de dizer que não tem marido. 18, porque já teve o quê? 5 vezes campeã. Tem mulher que não aguenta 1. Ela passou por 5. O estado que Jesus dá aqui e o diagnóstico de Jesus é um diagnóstico aqui. Você está rindo, mas é sério. O diagnóstico é profundo. Ela não pode ficar sozinha, não quer ficar sozinha, seria discriminada mais do que já é. Imagina uma mulher sem um protetor e um guardião, por isso que ela está precisando de alguém do lado dela. Pode ser também por todas as questões de desejo sexual e necessidades que toda a mulher e todo homem naturalmente tem. Mas era mais do que isso. Ela estava procurando alguma coisa que não encontrou em nada nem em ninguém. Sabe o que estava faltando para ela? Água. Porque a sede que ela tem, casamentos não podem resolver. Tem gente que fala assim: estou casada, não estou aguentando. Beba da água da vida. Aprenda o ensino da água da vida. Perdoar 70 vezes 7. Percebe que a água serve para muitas coisas? Quando você bebe dessa água, você aplica essa água e esse valor em tudo. Na casa, no casamento, na família. Se alguém pedir para andar 1 milha, ande quantas? 2. Bem-aventurados os pacificadores. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá o quê? É porque o Evangelho vai respondendo a questões que te fazem viver diferente. Te fazem uma nova criatura. Tornam você uma nova pessoa. É aqui que eu entendo que essa mulher foi transformada por Jesus.
Jesus convidou a samaritana naquele momento a pensar no modo de vida que estava vivendo, e nos pecados e na maneira terrível que decidiu viver, mas Deus o convidava a uma vida diferente. Quando ele fala do casamento, chamava ele a atenção, verso 19, a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Naquele momento eu vejo que toda a sua condição de percepção do Cristo começa a mudar. Ela começa da questão do profeta e de identificar a Cristo como um profeta que conhece as profecias. Ela vai agora para o debate do templo e da adoração. É neste monte, versículo 22, ou naquele monte, e Jesus fala, versículo 24, Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, adorem em Espírito e o quê? E em verdade. O Espírito ele traz de João 3, batizar no Espírito, ser templo do Espírito, e em verdade, é Ele a verdade. É Jesus a resposta. Ele está dizendo: eu sou o Salvador do mundo. E não há outra verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Outra verdade não há. Não existem duas, três verdades. A verdade é absoluta, é uma pessoa. Neste momento, com o seu interior renovado e tendo recebido uma ação do Espírito, que ela faz? Ela começa a dizer para as pessoas: eu sei que virá o Messias diante de Cristo. Versículo 25, quando ele vier anunciará todas as coisas, aí se revela o Evangelho. 26, então Jesus disse: eu sou o Messias. Ali mudou tudo. Quando você reconhece Jesus e a revelação de Jesus, as palavras desse Jesus e o Filho de Deus que morreu na cruz como seu Salvador, irmão querido visitante, você em casa, sua realidade muda, porque a verdade te alcança. Tudo que você achava que não tinha solução, tem. O perdão que você achava não alcançava, hoje você recebe, porque Jesus muda, definitivamente muda a sua realidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa é a mensagem que devemos pregar e não a outra. Naquele momento, quando ele se apresenta, irmãos, você percebe que os discípulos chegam, confrontam sobre falar com uma mulher. Era necessário passar por Samaria. Mas quando a mulher deixou o seu cântaro, voltou para a cidade, 29, João 4, 29, venham comigo, vejam, um homem me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso quem? O Cristo. Aqui toda a obra de Deus se explica. Aqui toda a obra da redenção acontece. E é aqui que o testemunho dessa mulher leva uma dezena de pessoas até Jesus. E eles vão reconhecer: não é mais porque você falou, não é mais porque você falou. Nós vimos a Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Aqui vou terminar a mensagem e vou orar por você. A missão, irmãos, é a vocação de todo cristão. Todos nós somos chamados a fazer missões em todo dia, em todo tempo, em todo lugar. A consequência dessa experiência aqui transformou a mulher samaritana numa missionária em questão de minutos, porque ela percebe que aquele evangelho está alcançando, está mudando algo dentro dela, e ela quer chamar pessoas para testar aquela verdade, para conhecer aquela verdade, e ela é responsável por uma centena de pessoas, talvez uma dezena de pessoas, que chegaram a Jesus e reconheceram, não porque você disse, versículo 35, mas porque Jesus é o Salvador do mundo. Versículo 39 é afirmativa, João 4, 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Termina essa mensagem convidando você a ser testemunha. Termina essa mensagem convidando você a passar por Samaria. Samaria pode ser ali em frente à igreja do desterro, depois de algum horário, né? Pode ser que Samaria seja ali do outro lado, em algum lugar, quando você vem pessoas, e muitas pessoas dormindo ali debaixo daquelas tendas, e você talvez saiba que um dia elas já tiveram casa, moradia, e lá. É preciso pensar onde está a nossa Samaria e o nosso desafio. Nós somos chamados a testemunhar, olhar com cuidado e com carinho a proposta do Evangelho para homossexuais, para LGBTs, para prostitutas, né, para divorciados, para todo tipo de pessoa que tratamos na igreja com discriminação e preconceito, sem conseguir, por nosso comodismo, orar e pensar uma estratégia para amar e trazer essa pessoa pelo Evangelho. Como posso fazer isso? Abra sua Bíblia, fique de pé. Abra sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E vamos terminar a mensagem. Eu espero ter sido mais cauteloso agora à noite, falado um pouquinho mais calmo e explicado a vocês um Evangelho tão caro e tão precioso que vai ajudar você na sua caminhada. Atos, capítulo 1, versículo 8. Pode colocar na tela também se quiser. Atos 1, 8. Olha que ação e que poder tem a ação da igreja que sabe que recebeu o Espírito Santo e tem um compromisso de testemunhar. Está na tela. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês quem?
Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Graças a Deus. Não deixa ninguém ensinar coisa a você que é absurda por aí, não. Primeira benção, segunda benção, terceira benção. Esquece isso. Se Jesus entrou e fez de você templo do Espírito Santo. Você pode talvez ser um crente ainda que está deixando o Espírito Santo muito triste. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Mas que você é batizado, não tem dúvida. Sabe o que falta? É você pedir o Espírito Santo aqui. Manifeste esse Espírito do Senhor na minha vida. Espírito do Senhor, manifeste na minha vida. Manifeste o dom que eu tenho. E que eu possa usar esse dom para ganhar muitas pessoas para Jesus. E recebereis o poder. E há de vir sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria. E até o quê? E ser-me-eis testemunhas, martírio. É isso mesmo. Quando você estudar a palavra testemunha, lá na origem é o grego martíria. Sabe o que é martíria? Marte. Martirizado. Porque a sua missão é difícil. Tem que pagar um preço. Tem que ser martirizado. Para que o testemunho seja conhecido e o evangelho seja notado.